Aleluia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito mais feliz agora que vocês estão comigo aqui nessa noite. E eu estou muito feliz por essa banda maravilhosa. Muito obrigada. É o Senhor. Todas as coisas. É o Senhor. Quem conhece o verbo SJP sabe de onde nós saímos, para onde nós estamos e estamos avançando cada vez mais. Aleluia. Isso me alegra o meu coração de uma forma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Joyce. Eu congrego no Verbo há cerca de 3 anos, acredito eu, acho que faz mais de 3 anos. Me graduei no Rema ano passado. Glória a Deus. E eu sou muito grata por essa palavra. Eu sou muito grata porque essa palavra transforma estados, transforma mente, coração, alma. Mexe com tudo. Eu vou tomar um golinho de água, enquanto vocês vão abrindo a Bíblia em João 3,16. Eu vou ler aqui com vocês. Porque Deus amou tanto... Qual versão que você leu de manhã? Ara. Pode colocar na versão Ara, por favor? É para ser igual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos prosseguir com a leitura, mas, por enquanto, né, de manhã foi falado sobre amor de Deus. E Deus é amor. Não tem como falar de Deus sem falar sobre amor. Deus é amor, é a essência de Deus. E Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, para que nós possamos ser livres do pecado, nós precisamos crer em Cristo. No 17... Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, muitas vezes eu tinha, há muito tempo atrás, um conceito de um Deus julgador, carrasco, mas a intenção de Deus entregar a Cristo não é para condenar, mas é para salvar. Porque o mundo já estava condenado. Já estava condenado. 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E vamos ao 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, lá no princípio de tudo, o primeiro pecador da história, o primeiro pecador da história não foi Adão. O primeiro pecador da história é Lúcifer, é Satanás. Porque ele se rebelou contra Deus. E o que ele queria ser como Deus, e ele odeia a Deus e a sua criação. Então, quando Deus criou o homem à imagem e semelhança. E ele falou, muito bom, o homem é muito bom. E Satanás, ele corrompeu a criação de Deus, porque ele odeia Deus e a sua criação. Então, o primeiro homem a pecar foi Adão, mas o primeiro pecador não é Adão, é Satanás.
E quando o pecado se instaurou no mundo, todos nós nos tornamos pecadores. Em Romanos 5:12, vai dizer: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. A natureza do homem na criação era para ser plena, era para ser ligada com Deus. Era a natureza de Deus, natureza espiritual. Porque Deus é espírito e nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós somos espírito. E quando Adão peca, é rompido esse laço. É rompido, então há a morte espiritual, a separação. Morte é separação. Houve a separação entre o homem e Deus. Então nós herdamos essa herança terrena, essa herança mundana. E quando Adão pecou, ele entregou para Satanás o domínio da terra. Ele entregou. Então, a partir do momento que nós nascemos humanos e habitamos em um corpo físico, e quando nós conseguimos entender como as coisas funcionam, nós nos tornamos pecadores. Porque é a natureza caída do homem. Mas Deus não nos criou para ser assim. Não era a vontade de Deus. Lá no versículo 19 de João 3, ele diz: e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. E no 20 vai dizer: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Jesus, ele é a luz. E a luz, aonde há trevas, a luz entra, a treva não fica. Só que o que tiver de sujeira, de entulho, a luz vai mostrar. Então, muitas vezes aqui, quando a gente, por enquanto não temos jogo de luzes, fica escuro aqui. E daí, quando acendemos as luzes, muda o ambiente, não muda? Aí a gente vê quantas pessoas tem, o que está acontecendo. E a mesma forma, aqui, nesse texto, está dizendo que quem pratica o mal odeia a luz. Ou seja, são pessoas que praticam o pecado e querem continuar praticando o pecado e não querem ser alcançados pela luz. Mas isso se dá pela natureza caída delas. Muitas vezes, a pessoa está sendo influenciada pelo mal para não aceitar a luz, porque se ela aceitar a luz, vai chegar resposta, vai chegar salvação. E Satanás quer levar com ele quanto de almas ele conseguir. Jesus foi a forma legal de Deus de salvar a humanidade. Porque Adão pecou, então Deus precisava que um homem redimisse a humanidade. Tinha que ser pela própria espécie humana. Mas aqui diz, né, que ele veio para salvar todo que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. E muitas vezes, eu vejo às vezes algumas pessoas conversando: Deus, Jesus me salvou para eu ser feliz, Jesus me salvou para me dar isso, para me dar aquilo. Sim, vem incluso no pacote. Mas primeiro Jesus veio para te salvar da morte eterna, da condenação eterna, do inferno. Nós precisamos entender que o tempo está se encerrando e Satanás está enfurecido, levando quantas pessoas ele conseguir para o inferno. E nós, como representantes de Deus na terra, não podemos deixar isso acontecer. Não podemos.
Em Romanos 5,17 diz: a morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós, pela manhã, vimos mais sobre esse amor de Deus, sobre a entrega de Cristo. Então, eu não vou focar muito nessa parte aqui. Mas, para ser salvo, são necessários crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Porque se todos éramos pecadores, nós precisamos nos arrepender das obras más e crer em Cristo. Amém? Vamos abrir em João 5:24. Eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. O pecado, ele é a morte, a própria morte. Então, já passou da morte espiritual para a vida, restauração com Deus. E em Marcos 1,15, vamos abrir? Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É necessário arrependimento para seguir Cristo. É necessário arrependimento para ter uma vida cristã. Tem pessoas que acreditam na justiça própria, mas eu sou bom, eu não faço nada de errado, eu respeito as pessoas, mas isso é justiça própria. Há apenas uma forma de ser salvo, que é crendo em Cristo, por intermédio de Cristo. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é o único mediador. Então, não são as nossas obras que compram a salvação. As boas obras são consequências de estarmos em Cristo. Amém? E eu quero falar com vocês sobre arrependimento. No Novo Testamento, arrependimento é pela palavra metanoia, no grego, que é mudar de ideia ou reavaliar a maneira de pensar, mudar a mente. E no Antigo Testamento tinha o termo chuve, que é retornar, voltar da meia volta, afastar da direção errada e voltar-se para Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus fala: arrependam-se das suas más obras e voltem para mim, e voltem. Então, o arrependimento genuíno, ele gera mudança, ele gera uma reviravolta. Quando a gente está dirigindo, pega o caminho errado, peguei uma via errada, o GPS vai recalculando rota. Arrependimento é isso, recalcular a rota. Recalcular a rota que aponta para Cristo. Muitas pessoas podem confundir remorso com arrependimento, mas são coisas totalmente diferentes. Remorso, ele é emocional, ele é um choro, ele é uma tristeza profunda, e ele vem acompanhado de uma culpa sobremaneira. Por que eu fiz isso? E muitas vezes o remorso, ele traz condenação. Eu não presto para nada mesmo, fiz isso. E Satanás usa o remorso para nos condenar. E quanto a palavra de Deus diz que se nós pedimos perdão, Ele nos perdoa e apaga o nosso passado. Amém? E pecado, o que significa pecado? Eu pesquisei algumas, mas basicamente todas são o mesmo significado: errar o alvo. Não está indo no caminho certo. E arrependimento, mudar o alvo para o alvo certo. Então, pecado, eu estou no alvo errado, estou
estou indo para o caminho errado. E arrependimento, eu vou voltar e vou para o caminho certo. Amém? Tem pessoas lá fora que dizem que Jesus andava com pecadores e que ele gostava de andar com os pecadores, então tá tudo bem ser pecador. Mas ele andava com o pecador para trazer a redenção para os pecadores. Tanto que em Marcos 2, ele diz: eu não vim para os sãos, vim para os doentes. E no verso 17, ele responde aos mestres da lei. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim o que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, em todo o Evangelho nós podemos ver: afaste das más obras, arrependa-se a chegar do reino dos céus, arrependa-se a chegar do reino de Deus. E o reino já chegou. Amém. Nós estamos inseridos nele. Mas é possível que pessoas que aceitaram a Cristo precisam ainda se arrepender? Posso dizer que sim. Nós não somos mais pecadores, porque pecador é aquele que pratica o pecado compulsoriamente. Pecador, é como, vou fazer até uma alusão. Eu sou pescador, eu sou corretor, eu sou professor. É aquilo que define o que a pessoa é. E o pecado não nos define mais. Então, nós não somos pecadores. Amém? Mas nós estamos em uma caminhada com Cristo, uma caminhada cristã. E quando nós nascemos de novo, porque só há um jeito de ser salvo, é nascer de novo. Nós somos como uma criança. Nós somos como uma criança, assim como um bebezinho. Ele não tem passado, nós também não. E o bebezinho, ele tem que aprender a como viver. Ele vai aprender a andar, ele vai aprender a engatinhar, ele vai aprender a comer. Primeiro ele vai comer leite, depois ele vai comer papinha, e assim por diante. Então, nós como espirituais também, nós precisamos evoluir. E muitas vezes nós deixamos o nosso eu, a nossa alma, de tal que nós devemos fazer, enquanto a palavra diz outras coisas. Quando o homem, ele não é nascido de novo, há um termo que chama homem natural. Ele é homem natural, não teve intervenção. Mas quando o homem, ele nasce de novo, ele pode decidir entre ser carnal e ser espiritual. E o homem carnal, ele vai praticar as obras da carne. Ele pode conhecer Cristo, pode crer em Cristo, mas ele vai optar. É uma escolha. É uma escolha. E muitas vezes, nós, sem perceber, estamos fazendo coisas que não são espirituais, são carnais. E nós precisamos dar meia volta, recalcular a rota e voltar para o alvo. O nosso objetivo é ser como Cristo. Ele é o nosso maior exemplo, ser como Cristo. E talvez a gente, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, tudo bem, eu ficar com raiva da pessoa ali que me distratou, ou não vou levar desaforo para casa não, vou brigar, porque eu sou assim. Mas Cristo, ele veio para nos transformar. O Evangelho transforma, o Evangelho muda. Nada pode ficar como estava antes, depois de Cristo. O próprio mundo, né? Existe o mundo antes e depois de Cristo. E existe eu e você antes e depois de Cristo. E o nosso espírito reconectado com o Espírito do Pai, ele vai nos ensinar as coisas. Amém? Vamos abrir em João 16, a partir do 5.
Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, e a tristeza encheu o vosso coração. 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, na mente natural do homem, não tem porquê. Ele não consegue compreender coisas espirituais. Tanto que quando Jesus esteve em carne na terra, ele não podia falar certas coisas para os discípulos, porque eles não compreenderiam. Porque eles eram homens carnais. Eles não tinham o Espírito Santo. E depois que eles recebem o Espírito Santo, que eles estão aptos para seguir e fazer o que Jesus mandou. Mas o mundo não consegue compreender. O mundo, tá, eu preciso me arrepender, mas é o Espírito Santo que convence. Então, a partir do momento que você nasce de novo, existe uma voz aqui dentro de você. Ei, não vá por aí. Ah, mas eu sempre vim por aqui. Não vá. E se você obedecer, você está indo para o alvo. Indo para o alvo. Aleluia. Lá no início nós falamos de trevas e luz. E em 1 João 1,6... Eu acredito que a minha versão deve estar em NV ou NVT, mas posso ler aqui com vocês. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Jesus é a própria luz, nós devemos andar na luz. Na luz, não nas trevas. E no verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. Aleluia. Eu sou muito grata por essa palavra de revelação que nós temos um intercessor, um mediador que nos purifica, que não é mais como no Antigo Testamento, que era sangue de bodes, de animais, e que era passageiro, mas é um perdão para sempre. Mas nós precisamos nos manter na luz, precisamos nos manter na luz, nosso coração, nossa mente, nosso corpo. Vamos abrir em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pense estar de pé, veja que não caia. Em outra versão vai dizer, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E quantas vezes nós, na caminhada cristã, nos achamos muito bons, isso aqui não me afeta, isso aqui não... Mas quantas vezes a gente se vê, às vezes, tendo raiva de outra pessoa, às vezes coisas mínimas. Não é, eu fui, sei lá, trair a minha esposa. Não, eu estou falando de coisas pequenas. O pecado, ele é como um veneno. E nós precisamos vigiar. A Bíblia diz, orar e vigiar, e sem cessar. E nós precisamos cuidar do que entra no nosso coração, no nosso ouvido, o que sai pela nossa boca. Amém? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, que o pecado, ele não nos domina mais. Ele não tem mais poder sobre nós.
Porque nós estamos livres, 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 livres. Em Romanos 6, vai dizer: pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele não tem poder. Não tem poder sobre vós. Quantas vezes, será que eu faço isso? Será que... Às vezes a gente, principalmente quem iniciou na caminhada cristã, tem às vezes alguns hábitos que não são saudáveis, mas o Espírito Santo está dentro de você para te ajudar a se livrar desses pecados, desses hábitos. Amém? E existe também a questão da condenação, do remorso. Quantas vezes antigamente, eu era cristã, eu fazia coisas que não agradavam a Deus, eu sentia remorso, mas eu não mudava. Eu não conseguia mudar, eu não conseguia sair daquele ciclo. Mas Deus perdoa, Deus perdoa. Mas para a gente evoluir e crescer, nós precisamos deixar tudo que nos prende. E quando nós estamos crescendo, não podemos ter bagagem, não podemos ter nada. E que Satanás fala: você faz isso. Porque ele é acusador. Não é Deus que é o acusador, é Satanás. Só que quem está em Cristo, já não há mais condenação para quem está em Cristo. Ele nos livrou do pecado, nos tirou desse império das trevas, nos reestabeleceu com o Pai e falou: ei, condenação, aqui não, aqui não. O meu filho, ele agora é limpo, purificado, justificado. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês Colossenses 2, a partir do verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Não é um, não é dois, não é só... e aqueles delitos graves? Todos. Quem se arrepende verdadeiramente tem todos os delitos perdoados. Todos. Aleluia. Verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. 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 Jesus pagou um preço onde nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo. Nós já nascemos com essa herança. Mas Jesus veio, pegou esse papel, rasgou. Não tem mais poder. Não tem mais poder. Aleluia. Era um escrito e era contra nós. Constava em ordenanças. Ordenanças da lei, ordenanças do pecado, ordenanças da morte. E era uma prisão. Uma prisão. E Jesus nos resgatou. E no verso 15... E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ei, querido, Satanás foi humilhado. Então, quando vier acusação na sua mente, na sua alma, quem é você? Fala assim: ei, Satanás, você foi humilhado. Jesus venceu. E ele expôs publicamente. Nós não vemos com os olhos naturais, mas no mundo espiritual foi assim. O diabo perdeu. E com ele também perdeu a força do pecado sobre as nossas vidas. Aleluia.
E nós, sendo espirituais, não somos mais controlados pela carne ou pela nossa natureza humana, mas pelo Espírito, porque nós nos submetemos ao Espírito. Eu quero ler com vocês Romanos 8, no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas quem é de Cristo tem o Espírito Santo. No 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E a justiça é de Deus, não a nossa justiça. Nós jamais poderíamos nos colocar nessa posição, mas é a justiça de Deus. Aleluia. Eu sou grata por o Espírito Santo habitar em mim e por eu ter descoberto essa palavra, onde eu pude deixar coisas de lado, sem condenação. E eu aprendi que se eu me arrependesse, mudar de direção, o Espírito Santo estava comigo. Aleluia. E eu tive força para fazer, porque eu sabia que Ele estava comigo. Se Jesus não cometeu nenhum pecado, é possível, porque o Espírito dele habita dentro de nós. Amém? Aleluia. Vamos ler 2 Pedro 3, verso 9. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Nós, como igreja, precisamos entender esse princípio para que nós ajudemos outras pessoas lá fora. Nós precisamos entender, Deus quer salvar as pessoas mais do que da condenação eterna. Junto no pacote da salvação, vem alegria, vem paz, porque são frutos do Espírito. Vem ser bem-sucedido, porque nós reestabelecemos a conexão com Deus. Mas, em primeiro lugar, é nos livrar da morte e do pecado. Em primeiro lugar. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Que todos cheguem ao arrependimento. E Ele quer salvar a todos. E às vezes nós julgamos as pessoas pelos nossos olhos. Ah, aquela pessoa ali não tem salvação, mas Deus quer salvar. E para a pessoa se arrepender e crer em Cristo, precisa o quê? Que alguém pregue. Como ouvirão se não há quem pregue? Amém? E Deus conta comigo e com você. Mas para que nós sejamos prontos, muitas pessoas podem se sentir, não estou pronta. Então se autoanalise. Veja se tem hábitos que você precisa se arrepender. E Deus, Ele perdoa aos que chegam a Ele. Ele perdoa, em nome de Cristo. Ai, eu não estou no nível que eu queria estar espiritualmente. Ei, Deus está disponível. O Espírito Santo está disponível. Você precisa ir buscá-lo. Você precisa se achegar ao trono da graça. E buscar o Espírito Santo. E buscar Deus. E buscar sabedoria. E buscar entendimento. Mas é o que eu quero dizer. Se você já pediu perdão por um erro, Deus já perdoou. Pare de sentir remorso.
Pare de se condenar. Desde que você mude a direção, mude a rota. Ai, pedir perdão diversas vezes, continuo fazendo a mesma coisa. Então, não é arrependimento, é remorso. Arrependimento gera mudança. E se você quiser crescer espiritualmente, você precisa mudar coisas que estão te impedindo de chegar no nível que você precisa chegar, para que Deus faça uma grande obra. Não só nessa igreja, mas na sua casa muitas vezes. Muitas vezes você pode ter um parente, um filho, um marido, que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa se arrepender, precisa crer em Deus. E muitas vezes você pode não estar colaborando para que isso aconteça, devido à sua conduta. Eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin, que chama Crescendo Espiritualmente. E havia uma mulher que ela sempre ia na igreja pedir para o pastor orar para que o marido fosse salvo. E aí ia lá, ore pelo meu marido, todo culto. E aí o pastor descobriu o porquê que o marido dela não ia na igreja. Porque ela ia na igreja, chegava em casa e metia a lenha nos irmãos. Metia a lenha na igreja, no pastor, e depois queria que o marido fosse para a igreja. Você acha que faz sentido isso? Não faz. Se você quer trazer alguém, se você quer ser exemplo, quer abrir caminho, você precisa se posicionar. Se posicionar. Às vezes a gente tem que falar menos e orar mais. Às vezes a gente tem que ir lá e dar um abraço em quem nos magoou. Porque é isso que Cristo faria. Dar outra face. Oh, aleluia. E querido, esse é o evangelho da salvação. Esse é o evangelho da salvação. Como eu disse, existem crentes que eles vivem na carne, mas Deus não quer essa realidade. Ele quer que todos vivemos no Espírito. Eu não vou ler aqui para vocês agora as obras da carne e do Espírito, mas fica em Gálatas 5. Se vocês quiserem ler, leiam, reflitam, meditem na palavra. Aqui nós encontramos resposta para tudo. E muitas vezes, eu faço tal coisa, mas não é pecado. Eu não estou prejudicando ninguém. Mas você está prejudicando a si mesmo e desonrando o nome de Jesus. Não é pecado eu me posicionar em tal assunto. Tem que mostrar que eu sou forte, que eu sou empoderado. Mas é um momento para isso? Você vai ferir alguém fazendo isso? Você está desobedecendo alguém fazendo isso? Principalmente a Deus? Então, é tempo, querido, de nós avançarmos no que Deus tem para nós, enquanto nós não deixarmos essas obras, mas não conseguimos avançar. Podem ser coisas tão, uma mesquinharia, não vou ajudar fulano, porque é fulano. Gente, Deus quer que nós sejamos livres. E o homem espiritual, uma característica do homem espiritual é se preocupar mais com as coisas do céu do que as coisas da terra. E nós muitas vezes estamos correndo com a nossa vida, com a nossa família. E para Deus a gente tem tirado um tempo de leitura, de oração. Mas eu trabalho, eu tenho criança para buscar na escola. Querido, é uma bênção a tua família, é uma bênção tudo que você tem. Mas tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Precisamos priorizar as coisas do alto. Precisamos priorizar as coisas do céu. Aleluia.
último versículo que eu quero ler com vocês é Efésios 4, no verso 22. Aleluia. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E querido, nós precisamos nos despojar do velho homem, dos velhos hábitos, dos velhos pensamentos, dos velhos sentimentos. E aqui está dizendo que é nós que devemos nos despojar. Não que Deus vai vir, eu vou tirar isso. Ele já tirou, Ele já fez. Se alguém está em Cristo, uma nova criação é. O passado já passou, tudo se fez novo. Mas nós carregamos cargas. Nós podemos nascer de novo espiritualmente, mas fisicamente nós somos adultos, nós temos cargas, nós temos passado. Então nós precisamos nos despojar do velho homem, dos velhos hábitos. Vai no 23, por favor. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Precisamos nos renovar no espírito. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então nós nos despimos do velho homem, nos vestimos da nova identidade que Deus nos deu. Em justiça e em retidão. Andar segundo o que a palavra diz. Segundo o que Jesus quer para nós. Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé. E eu queria saber se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e gostaria de tomar esse passo hoje. Porque Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Ou então você houve um período na sua vida em qual você se desviou dos caminhos do Senhor e deseja voltar, retomar essa caminhada, retomar ao princípio. Se você deseja, eu gostaria de orar por você. Todos salvos? Aleluia! Agora, no seu lugar, eu gostaria que você falasse com Deus. Ei, Pai, tem coisas em mim que eu preciso mudar. Eu quero que você se analise. E peça ao Espírito Santo para te conduzir, em te guiar em todas as coisas. Porque o caminho já está aberto, o véu já foi rasgado. E uma vez confessado o pecado e pedido perdão, já não há mais condenação sobre a sua vida. Já não há mais condenação. Todas as coisas se fazem novas. Ei, querida, a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Obrigada, Senhor, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que nos guia na verdade e na justiça. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor nos guia. Obrigada, Senhor, porque nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós somos livres. Nós somos nova criação, restabelecidos em Cristo Jesus. E nós temos domínio do nosso corpo, da nossa mente, porque Cristo nos estabeleceu autoridade sobre as obras das trevas. Então, se há algo dentro de você que está te impedindo de avançar, você tem autoridade de dizer: saia, eu não te aceito, eu não te aceito. Culpa, o meu Deus já me perdoou. O meu Deus já reescreveu a minha história. Já não há mais condenação.
não há. Ei, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos resgatou da morte, do pecado e nos fez livres, livres, livres. E nós temos a vida eterna com Cristo Jesus.